Você já parou para pensar como surgiu a oração mais conhecida do mundo? A história do Pai Nosso é cheia de mistérios, fé e superação. Hoje vamos explorar como Jesus transformou uma simples prece em um legado eterno. Inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. O chamado de Jesus ao monte. Imagine isso. Um jovem carpinteiro chamado Jesus estava prestes a mudar a história da humanidade. Ele subiu ao monte para ensinar algo que ecoaria por milênios. Foi ali, no silêncio das montanhas, que ele revelou o Pai Nosso. Mas por que essa oração foi tão especial? Primeiro, ela veio num contexto de caos. As pessoas estavam perdidas, buscando respostas. Jesus sabia disso e entregou algo simples, mas poderoso. Ele mostrou que falar com Deus não precisava ser complicado. Pai Nosso, que estás nos céus. Essas palavras não eram apenas uma prece, mas um convite à intimidade com o Criador. E sabe o que é mais incrível? Essa oração nasceu de um momento de entrega total. Jesus estava cercado por discípulos que ansiavam por direção, e ele lhes deu algo maior, uma conexão direta com Deus. Agora pense nisso. Quantas vezes nós, como humanos, complicamos as coisas? Queremos rituais elaborados ou palavras perfeitas, mas Jesus mostrou que tudo o que precisamos é de sinceridade. O Pai Nosso é prova disso. Ele não foi criado para impressionar, mas para transformar. Cada frase dessa oração carrega um significado profundo, como veremos mais adiante. Por exemplo, a primeira parte já nos ensina algo crucial: reconhecer Deus como Pai. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre quem Ele é. Não é um ser distante, mas alguém próximo, amoroso e presente. Mas aqui vai uma pergunta intrigante. Será que os discípulos entenderam naquele momento o impacto dessa oração? Provavelmente não. Eles estavam diante de algo que ultrapassaria gerações, culturas e fronteiras. E agora, quer saber como essa mensagem se espalhou pelo mundo? O contexto histórico do Pai Nosso. Para entender o Pai Nosso, precisamos voltar ao contexto em que ele foi ensinado. Naquela época, Israel vivia sob ocupação romana e o povo estava desesperado por libertação. Havia uma tensão constante entre tradição judaica e influências estrangeiras. Nesse cenário, Jesus surge como um mestre diferente. Ele não veio com discursos inflamados ou promessas de guerra, mas com palavras de paz e esperança. O Pai Nosso foi uma resposta direta às necessidades espirituais daquele povo. Interessante notar que as orações judaicas da época eram longas e repletas de formalidades. Os fariseus, por exemplo, valorizavam muito a retórica religiosa, mas Jesus inovou ao entregar algo simples e acessível. Ele quebrou paradigmas ao mostrar que a relação com Deus não depende de méritos humanos, mas de fé e humildade. Santificado seja o teu nome. Essa frase, por exemplo, reflete um coração disposto a honrar o Senhor acima de tudo. É como se Jesus dissesse: não importa o caos ao seu redor, foque em glorificar a Deus. E sabe o que mais chama a atenção? O Pai Nosso não foi ensinado apenas para judeus. Ele transcendeu barreiras culturais e religiosas. Hoje, bilhões de pessoas em todo o mundo repetem essas palavras. Isso prova que a mensagem de Jesus não era limitada a um grupo específico, mas universal. Mas como essa oração chegou até nós? Quais foram os desafios enfrentados ao longo dos séculos para preservá-la? Vamos mergulhar ainda mais fundo nessa jornada fascinante. A simplicidade poderosa da oração. Uma das coisas mais marcantes sobre o Pai Nosso é sua simplicidade. Ele tem apenas algumas frases, mas cada palavra carrega um significado profundo. Por exemplo, quando dizemos "venha o teu reino", estamos declarando nossa dependência de Deus e reconhecendo que seu plano é superior ao nosso.
Essa frase pode parecer simples, mas ela desafia nossa mentalidade egoísta. Quantas vezes queremos controlar nossas vidas, ignorando a soberania divina? Outro ponto interessante é a frase: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje". Aqui, Jesus aborda algo básico: nossas necessidades diárias. Ele não pede riquezas ou luxo, mas o essencial. Isso nos ensina a confiar em Deus mesmo nas pequenas coisas. Afinal, quem cuida das grandes questões também cuida das pequenas. Além disso, essa oração nos lembra que devemos buscar a provisão de Deus todos os dias, sem acumular ansiedade. Mas talvez a parte mais poderosa seja: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa frase é um verdadeiro teste de caráter. Ela nos desafia a praticar o perdão mesmo quando é difícil. Imagine o impacto disso numa sociedade dividida e cheia de ressentimentos. O Pai Nosso não é apenas uma oração, é uma revolução espiritual. Mas como essa mensagem foi recebida pelos primeiros cristãos? E quais foram os desafios de transmitir essa prece através das gerações? A oração como uma revolução social. O Pai Nosso não foi apenas uma inovação espiritual. Ele também carregava uma revolução social. Na época de Jesus, a sociedade estava dividida entre ricos e pobres, opressores e oprimidos. Quando ele ensinou: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje", estava falando diretamente às pessoas que viviam na miséria, sem garantias de comida ou segurança. Essa frase era um lembrete de que Deus se importa com as necessidades básicas daqueles que são marginalizados. Além disso, ao dizer "perdoa-nos as nossas dívidas", Jesus abordava algo extremamente relevante no contexto econômico da época. Muitas famílias estavam endividadas com os poderosos e o sistema de empréstimos frequentemente escravizava os mais vulneráveis. Essa oração, então, era um chamado à justiça e à compaixão. Ela desafiava os crentes a perdoarem dívidas reais, promovendo igualdade e restauração. Imagine o impacto disso numa comunidade onde poucos tinham muito e muitos tinham pouco. Mas o Pai Nosso ia além da economia ou das relações humanas. Ao declarar: "Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal", Jesus estava oferecendo proteção contra as forças que corrompiam a sociedade. Era um alerta para que as pessoas mantivessem sua fé diante das pressões externas. Agora pense nisso. Será que essa mensagem foi bem recebida por todos? Claro que não. Muitos líderes religiosos viam Jesus como uma ameaça, pois ele questionava sistemas que beneficiavam os poderosos. Mas como os seguidores de Jesus lidaram com essas tensões? E como essa oração sobreviveu apesar das perseguições? A jornada dos primeiros cristãos. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos enfrentaram uma missão colossal: espalhar sua mensagem pelo mundo. E o Pai Nosso tornou-se uma ferramenta poderosa nessa jornada. No início, os cristãos eram um grupo pequeno e perseguido. Eles se reuniam secretamente em casas, onde oravam juntos, usando as palavras que Jesus havia ensinado. Essa prática criou um senso de unidade e identidade entre os seguidores. Os primeiros cristãos enfrentaram desafios terríveis. Perseguições romanas, falsas acusações e até martírio marcaram suas vidas. Mas eles encontraram força no Pai Nosso. Quando diziam "venha o teu reino", estavam afirmando sua esperança de que o reino de Deus prevaleceria sobre o Império Romano. Essa oração os ajudava a manter a fé mesmo nas situações mais sombrias. Imagine estar em uma catacumba, cercado por soldados romanos, e ainda assim declarar confiança em Deus. É exatamente isso que os primeiros cristãos fizeram. Mas nem tudo foi fácil. Como transmitir uma mensagem tão profunda para culturas completamente diferentes? Os discípulos precisaram adaptar seu discurso sem perder o significado original. Por exemplo, quando Paulo levou o Evangelho aos gentios,
ele enfatizou aspectos universais do Pai Nosso, como a paternidade de Deus e a busca por perdão. Isso permitiu que a mensagem cruzasse fronteiras culturais. Mas quais foram os obstáculos específicos que eles enfrentaram ao introduzir essa oração em novos contextos? O impacto nas gerações futuras. Conforme o cristianismo se espalhava, o Pai Nosso começou a moldar a forma como as pessoas se relacionavam com Deus. Ele se tornou o coração das práticas devocionais na igreja primitiva. Padres, bispos e missionários usavam essa oração como base para ensinar os princípios fundamentais da fé. Porém, com o passar do tempo, surgiram interpretações divergentes. Alguns grupos começaram a adicionar rituais ou tradições à recitação do Pai Nosso, o que gerou debates dentro da igreja. Havia quem defendesse que a oração deveria ser repetida palavra por palavra, enquanto outros acreditavam que seu verdadeiro valor estava no coração com que era proferida. Esse debate continua até hoje, provando que o Pai Nosso é uma fonte constante de reflexão teológica. Além disso, a oração ganhou destaque em momentos históricos marcantes. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, Lutero destacou o Pai Nosso como uma expressão pura da fé cristã, livre das formalidades excessivas da Igreja Católica. Ele via nela uma maneira de reconectar as pessoas diretamente com Deus. Mas como outras figuras históricas interpretaram essa oração? E como ela influenciou movimentos sociais e culturais ao longo dos séculos? Vamos explorar isso. A tradução e disseminação global. À medida que o cristianismo se expandiu, surgiu a necessidade de traduzir o Pai Nosso para diferentes línguas e culturas. Cada tradução trouxe nuances únicas, refletindo a interpretação local da mensagem. Por exemplo, na tradução latina da Vulgata, Santo Agostinho destacou o papel da humildade ao pedir o pão de cada dia, enfatizando que devemos depender inteiramente de Deus. No entanto, a tradução também trouxe desafios. Algumas palavras do original grego não têm equivalentes diretos em outras línguas, o que pode alterar ligeiramente o significado. Um exemplo clássico é a frase "livrai-nos do mal". Em algumas versões, a palavra mal é traduzida como o maligno, referindo-se explicitamente ao diabo. Essa diferença pode mudar a forma como entendemos essa parte da oração. Outro ponto fascinante é como o Pai Nosso foi incorporado às liturgias de diferentes denominações cristãs. Desde missas católicas até cultos evangélicos, essa oração se tornou um elo comum entre tradições diversas. O papel do Pai Nosso na Reforma Protestante. A Reforma Protestante trouxe uma nova perspectiva sobre o Pai Nosso, reafirmando sua centralidade na vida cristã. Lutero e outros reformadores viram nessa oração uma maneira de retomar a simplicidade da fé, afastando-se das práticas excessivamente ritualísticas da Igreja Católica. Eles argumentavam que o Pai Nosso não era apenas uma fórmula repetida mecanicamente, mas uma expressão genuína de comunhão com Deus. Por exemplo, ao ensinar "santificado seja o teu nome", Lutero destacava a importância de glorificar a Deus em todas as áreas da vida, sem depender de rituais ou indulgências. Ele também enfatizava que a frase "o pão nosso de cada dia nos dá hoje" refletia a confiança diária no sustento divino, algo que contrastava com a venda de indulgências promovida pela Igreja medieval. Essa interpretação ajudou a inspirar milhões de pessoas a buscarem uma relação mais íntima e pessoal com Deus. No entanto, nem todos concordaram com essa abordagem. Alguns críticos argumentaram que os reformadores estavam simplificando demais a riqueza teológica da oração. Isso gerou debates intensos entre católicos e protestantes, muitas vezes exacerbados por tensões políticas e sociais. Apesar disso, o Pai Nosso continuou sendo um ponto de convergência entre as tradições.
Mas como esses debates moldaram a forma como entendemos essa oração hoje? E qual é o legado da reforma no uso moderno do Pai Nosso? A oração nas missões cristãs. Quando missionários cristãos começaram a levar o Evangelho para novos continentes, o Pai Nosso se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar culturas completamente diferentes. Em lugares como África, Ásia e América Latina, essa oração foi usada para comunicar conceitos universais sobre Deus e sua relação com a humanidade. Por exemplo, ao dizer Pai Nosso, os missionários introduziram a ideia de um Deus amoroso e acessível, contrapondo-se às divindades distantes ou indiferentes adoradas em outras religiões. Entretanto, adaptar o Pai Nosso para contextos culturais tão diversos não foi fácil. Em algumas regiões, a noção de pão não fazia sentido, pois as comunidades dependiam de outros alimentos básicos, como arroz ou milho. Para lidar com isso, os missionários precisaram reinterpretar certas partes da oração de maneira que fizessem sentido localmente, sem perder seu significado original. Esse processo criativo ajudou a consolidar o Pai Nosso como uma oração globalmente reconhecida. Além disso, o Pai Nosso desempenhou um papel crucial na formação de identidade cristã em comunidades recém-convertidas. Ele serviu como um lembrete constante de que, independentemente de onde vivessem ou qual fosse sua origem, os crentes pertenciam a uma família espiritual maior. Mas como essas adaptações culturais impactaram o texto original da oração? E como o Pai Nosso continua a influenciar missões contemporâneas? O simbolismo profundo de cada frase. Cada frase do Pai Nosso carrega camadas de significado que vão além do óbvio. Por exemplo, quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus, estamos declarando algo revolucionário. Deus não é apenas um ser supremo distante, mas um Pai amoroso que está próximo e atento às nossas necessidades. Essa ideia desafiava crenças antigas que viam Deus como inacessível ou indiferente. Outro elemento simbólico é a frase "santificado seja o teu nome". Aqui, somos chamados a honrar a santidade de Deus em nossas vidas diárias. Não se trata apenas de palavras bonitas, mas de uma postura de reverência e compromisso. Já a invocação, "Venha o teu reino", nos convida a buscar transformações tanto internas quanto externas, alinhando nossa vontade à de Deus. E o que dizer de "o pão nosso de cada dia nos dá hoje"? Essa frase é um lembrete de que a provisão de Deus é suficiente para cada momento. Ela nos ensina a confiar nele mesmo nas pequenas coisas, como o alimento diário. Finalmente, ao pedirmos "livrai-nos do mal", estamos reconhecendo nossa vulnerabilidade e buscando proteção contra as forças que tentam nos desviar do propósito divino. Mas será que compreendemos plenamente o peso dessas palavras? E como podemos aplicar esse simbolismo em o impacto cultural do Pai Nosso? Ao longo dos séculos, o Pai Nosso ultrapassou as fronteiras da fé cristã e se tornou parte do tecido cultural global. Ele apareceu em obras literárias, pinturas, esculturas e até músicas. Por exemplo, compositores clássicos como Johann Sebastian Bach incluíram versões musicais do Pai Nosso em suas peças, elevando-o ao status de arte universal. Na política, o Pai Nosso também deixou sua marca. Durante momentos de crise nacional, líderes frequentemente citaram a oração para unir seus povos sob valores comuns. Um exemplo notável foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando Winston Churchill mencionou o Pai Nosso em discursos públicos, destacando a busca por justiça e paz. No cinema e na televisão, o Pai Nosso tem sido usado como símbolo de esperança ou redenção. Filmes como O Poderoso Chefão exploram o papel do Pai Nosso na educação cristã. Desde os primórdios do cristianismo, o Pai Nosso tem sido uma ferramenta central na educação religiosa.
Crianças aprendem essa oração como uma das primeiras expressões de fé, moldando sua compreensão de Deus desde cedo. A simplicidade das palavras permite que até mesmo os mais jovens entendam conceitos profundos como a paternidade de Deus e a necessidade de perdão. Nos séculos medievais, monges e padres usavam o Pai Nosso para ensinar os princípios básicos da teologia cristã. Eles explicavam cada frase detalhadamente, transformando a oração em uma lição abrangente sobre a vida espiritual. Por exemplo, ao falar sobre o pão nosso de cada dia, eles discutiam temas como gratidão, dependência de Deus e contentamento. Essa abordagem ajudava os fiéis a internalizar valores fundamentais para a vida cristã. Hoje, o Pai Nosso continua sendo uma pedra angular no ensino religioso. Escolas dominicais, catequeses e estudos bíblicos frequentemente dedicam aulas inteiras a explorar seu significado. As diferenças entre versões bíblicas. Embora o Pai Nosso seja uma das orações mais conhecidas do mundo, suas versões podem variar dependendo da tradução bíblica utilizada. A diferença mais notável está entre os textos encontrados no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No texto de Mateus, a oração é mais longa e detalhada, enquanto em Lucas, ela aparece de forma resumida. Essas variações levantam questões interessantes sobre o contexto em que Jesus ensinou a oração. Por exemplo, alguns estudiosos argumentam que a versão de Mateus foi adaptada para ser usada em cultos públicos, enquanto a de Lucas reflete um ensinamento mais pessoal e íntimo. Além disso, pequenas diferenças nas palavras escolhidas podem alterar nuances importantes. A frase "não nos deixes cair em tentação" é interpretada por algumas traduções modernas como "não nos conduzas à tentação", gerando debates sobre a responsabilidade divina nesse processo. Essas variações também refletem as diferentes tradições teológicas. Enquanto algumas denominações preferem seguir rigorosamente o texto original grego, outras optam por traduções mais acessíveis ao público geral. O papel do perdão no Pai Nosso. Uma das partes mais marcantes do Pai Nosso é a ênfase no perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa frase revela um princípio fundamental do cristianismo: a reciprocidade entre o perdão divino e humano. Jesus enfatizava que não podemos esperar receber misericórdia de Deus se recusarmos concedê-la aos outros. Esse ensinamento era revolucionário em seu contexto histórico. Na época, muitas pessoas guardavam rancor ou buscavam vingança contra aqueles que as haviam ofendido. Ao colocar o perdão no centro da oração, Jesus desafiava seus seguidores a adotarem uma postura radical de reconciliação. Ele sabia que o ressentimento era venenoso e que só através do perdão poderíamos experimentar verdadeira paz interior. Mas praticar o perdão nem sempre é fácil. Muitos cristãos ao longo da história lutaram para aplicar essa parte da oração em suas vidas. Conflitos familiares, disputas políticas e guerras religiosas mostram que o ideal do perdão ainda é difícil de alcançar plenamente. Contudo, a mensagem do Pai Nosso continua sendo um lembrete poderoso de que o amor e a misericórdia devem prevalecer sobre o ódio. Como essa ideia influenciou movimentos sociais e mudanças culturais ao longo dos séculos? O Pai Nosso na era digital. Na era digital, o Pai Nosso ganhou novas formas de expressão e disseminação. Redes sociais, aplicativos de celular e plataformas de streaming tornaram essa oração acessível a bilhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, a tecnologia permitiu que o Pai Nosso fosse traduzido para línguas antigas e ameaçadas de extinção. Projetos missionários usam inteligência artificial para criar traduções precisas, garantindo que comunidades isoladas possam acessar essa oração em seus idiomas nativos.
No entanto, a presença do Pai Nosso na era digital também trouxe desafios. Alguns críticos argumentam que a facilidade de acesso pode levar à superficialidade, com pessoas repetindo a oração sem refletir sobre seu significado. Outros questionam como o conteúdo religioso deve ser apresentado em plataformas onde convivem diversas crenças e visões de mundo. Apesar disso, o Pai Nosso continua sendo uma ponte entre tradição e modernidade, conectando gerações passadas e futuras. Como ele continuará a evoluir neste ambiente dinâmico? O legado eterno do Pai Nosso. Chegamos ao final desta jornada fascinante pela história e significado do Pai Nosso. Essa oração, que começou como um ensinamento simples nas montanhas da Galileia, transformou-se em um legado eterno que transcende culturas, línguas e gerações. Ela nos lembra que, independentemente de onde estamos ou quem somos, temos acesso direto ao Criador do Universo. Mas o que torna o Pai Nosso tão especial não é apenas sua simplicidade, mas sua profundidade. Cada frase carrega uma lição poderosa sobre fé, dependência, perdão e esperança. É uma oração que nos desafia a viver de maneira alinhada com os valores do Reino de Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. E, acima de tudo, ela nos convida a experimentar uma relação íntima com Deus, o reconhecendo como Pai amoroso e provedor. Agora quero te fazer uma pergunta provocativa. Você realmente entende o impacto dessa oração na sua vida? Quantas vezes repetimos essas palavras sem parar para refletir sobre seu significado profundo? Talvez seja hora de reconsiderar como aplicamos essa mensagem no nosso dia a dia. Que tal começar agora? Pegue um momento para meditar sobre cada frase e pense em como ela pode transformar sua perspectiva. Antes de encerrar, quero pedir algo importante. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. Além disso, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para continuarmos crescendo juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir o poder do Pai Nosso. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de fé e esperança para o mundo inteiro.